Estamos aqui para dar voz ao povo, em defesa dos cidadãos, pela dignidade humana. Todos temos deveres, mas também todos temos direitos. Será que existe justiça? Isto é o povo a falar. Com o início desta nova legislatura, um novo governo já no seu lugar, ministros e secretários de Estado devidamente escolhidos e empossados, torna-se necessário olhar para algumas das medidas que deveriam ser priorizadas para o nosso país e tentar entender se realmente são essas as necessárias para que haja uma reversão naquilo que tem sido o caminho que Portugal tem tomado nos últimos anos. Olá, meu nome é João Nuno Pinto e isto é o Povo a Falar. E a nossa convidada de hoje é Raquel Dias. Olá, Raquel, boa noite. Obrigado por estares aqui. Aquilo que nós combinamos de alguma forma era tu olhares para determinados setores do nosso país, olhares para as medidas que este novo governo desejaria implementar e tentar fazer um pouco de governo sombra, uma vez que ao longo dos anos e nas nossas conversas aqui tens também identificado algumas áreas onde seria absolutamente necessário medidas imediatas. Olá, João, exatamente. E eu fiz esse exercício, portanto, eu fui olhar para o programa eleitoral da Aliança Democrática, sabendo que os outros partidos presentes na Assembleia podem apresentar propostas, mas foram eles quem ganharam as eleições e, portanto, olhei para o programa em 3 áreas que eu considero que têm de ser resolvidas, porque sem elas o futuro do país não se garante, que falamos da educação, da saúde e, obviamente, da economia, que acaba por ser aqui a base de tudo. E tentei ver de tudo o que lá têm, o que é que ou eu faria diferente ou o que é que eu acho que pode ser feito e deve ser feito já. Relembrando que são 184 páginas de muitas medidas e de muitíssimo texto, mas que isto, no fim e ao cabo, não é nada se não fizerem nada, não é? Claro. É interessante dizeres isso porque, por vezes, um dos nossos convidados, o Henrique Neto, diz que depois da Segunda Guerra Mundial, o Japão tinha uma folha com 10 linhas como o desígnio para o país, não é? Exatamente. Eu preferia ter um programa mais pequeno, mas que fosse efetivamente cumprido, do que ter 184 páginas e ter pontos muito vagos, como já vamos ver aqui à frente, que não têm grande detalhe e, portanto... Não sabemos como é que podem ou não ser implementados. Vai depender da interpretação. Raquel, vamos começar então pela economia, IRC, IRS e IVA, sendo que a questão fiscal normalmente é sempre uma das áreas onde o Governo tem uma maior facilidade de criar algum alívio instantâneo. Exatamente, e todos sabemos que Portugal está no topo dos rankings da União Europeia no que diz respeito à carga fiscal, e isto faz com que, numa época com tanta mobilidade, tanto de empresas como de pessoas, nós fiquemos numa desvantagem enorme. Então, o que a Aliança Democrática propõe é a descida do IRC de 21% até 15% em 3 anos, se eu não estou em erro. Ainda assim, os 15% acaba por ser uma carga bastante pesada, mas esta redução vai fazer o quê? Com que, por um lado, possa haver mais incentivo ao investimento por parte das empresas, não é? Porque elas vão ter muito mais interesse em continuar a crescer. Se considerarmos que o tecido empresarial, ao contrário do que alguns partidos portugueses defendem, que estão sempre a falar nos grandes e que estas medidas vão beneficiar em não sei quantos milhões de euros as grandes empresas, mas o tecido empresarial português é constituído maioritariamente por pequenas e médias empresas. E são estas empresas que ficam asfixiadas com esta carga fiscal, porque não só estão a pagar muitíssimo do IRC, como ainda pagam muitíssimo de impostos sobre os seus colaboradores, e aqui vamos à parte do IRS, em que, se te quiserem aumentar para 100 euros líquidos, estão a pagar, se calhar, o dobro em impostos, entre Segurança Social e IRS. E atenção que
Os impostos são necessários para pôr uma economia a funcionar, na mesma medida em que também é necessário que as pessoas tenham rendimento. Mas se as os pessoas não tiverem impostos também rendimento, destroem a economia. Também, A história exatamente. das economias mundiais está repleta de situações onde a carga fiscal que foi colocada aos ombros de empresas e cidadãos foi absolutamente destruidora exatamente, da porque economia. pensa assim, tu és uma empresa, tu queres aumentar alguém em 100 euros brutos. Tu para aumentares esta pessoa em 100 euros brutos, tu vais estar a pagar o dobro em impostos e a pessoa, no final de contas, se calhar leva para casa 30 euros, 40 Exatamente. euros. Então, qual é que é o incentivo que tu tens para fazer isto? Outra coisa muito interessante, e agradou-me particularmente, que está no programa da Aliança Democrática, acaba por estar relacionado com isentar de IRS a parte dos prémios de produtividade que seja superior a um salário normal das pessoas. Ou seja, vamos imaginar, a pessoa tem um salário de 1.000 euros brutos, isto aqui para simplificar, se recebe um prémio de 1.500, só paga o imposto sobre os 500, não paga o imposto sobre os 1.000. E se pensarmos que com a redução de IRC as empresas vão ter mais dinheiro disponível e que podem distribuir, ou terem de pagar menos impostos e as próprias pessoas a terem de pagar menos impostos sobre aquele valor, há um incentivo maior também para a redistribuição dos lucros pelas pessoas. E, portanto, a meu ver, isto são dois pontos bastante positivos. Quanto ao IVA, acho que há algumas medidas que poderiam beneficiar, mas... Certo. Essencialmente, a principal medida que já tem sido muito debatida é reduzir o IVA aplicado à construção, aos materiais de construção e à reabilitação. Ou seja, hoje em dia isto é tudo taxado na taxa normal e passaria tudo para a taxa reduzida, mas, por exemplo, eu, enquanto consumidora, não consigo compreender porque é que se eu vou a um supermercado e pego numa embalagem de peixe, eu estou a pagar 23% de IVA, mas se eu ficar não sei quanto tempo com uma senha na mão, à espera, e pedir à pessoa que está na peixaria para me cortar o peixe da maneira que eu quero e meter na mesma embalagem a mesma quantidade de peixe, aí já é 6%. Isto para mim não faz sentido. É uma ineficiência, é literalmente ir ao bolso das pessoas. Devíamos aumentar também o leque de produtos que estão dentro destes 6%, mas agora, sabendo que a habitação é também algo que está em crise, era uma das medidas que iria ajudar E já lá ponto. vamos voltar à habitação. Depois fala-se do complemento solidário. E tu falas na possibilidade do complemento solidário ficar à volta dos 800 euros, mas aqui é sempre a grande questão. Se nós deixamos de receber dinheiro de um lado e precisamos de dar mais do outro, como é que pode funcionar esta matemática? Então, se tu tens as empresas, ok, que estão a pagar menos imposto, mas se vão investir mais, se vão pagar mais dinheiro às pessoas, se estas pessoas têm mais dinheiro disponível, vai haver mais dinheiro na economia, seja por via do consumo, seja por via do investimento. Portanto, tu acabas por tiras de um lado, mas ganhas do outro. E no final de contas, as coisas acabam por se equilibrar. Ok. Depois, algo que me parece verdadeiramente, e desculpa, pornográfico, é o Estado e o tempo, os prazos de pagamento que o Estado tem aos seus fornecedores. Tu dizes que isso seria importante também encurtar? Certo. Há muitas empresas em Portugal que têm o Estado como o seu principal cliente. E o Estado é muito mal pagador, demora muito tempo a pagar. A proposta da Aliança Democrática é que isto passe para 30 dias. A verdade é muito bonito dizer que vai passar para 30 dias, mas tem de haver toda uma mudança por trás de processos para que isto aconteça, de processo e tecnologia. Ou seja, se calhar tem de haver uma coisa muito simples, que nas empresas já é assim, tem de haver um escalonamento da aprovação das despesas, que é até X euros, basta o responsável por aquela secção aprovar, acima, entre esses X euros e outros X euros, já tem de ir a um patamar acima e o que acontece no Estado é que há muitas destas coisas que vão à aprovação do responsável máximo que tem mais do que fazer do que andar a aprovar faturas de 100 euros ou de 150 ou até de 1.000 euros. 1.000 euros é muito para o meu bolso,
mas para uma autarquia 1.000 euros não é nada e, portanto, acaba por se ter aqui um escalonamento, uma revisão do processo incluindo este tipo de escalões. Mas isso também aponta para algo que seria essencial e não temos aqui nos nossos apontamentos, mas seria uma reestruturação no fundo do Estado. Fala-se muito, até a palavra que é utilizada não é reestruturação, mas eu não me recordo do nome. O Estado precisava de se agilizar. Precisava, nós precisamos muito e em todos quem for a uma instituição pública ou que quer que seja, consegue perceber que é preciso tornar tudo muito mais digitalizado, rever os processos, e isto não é uma coisa que se faz de um pé para a mão. Quem sabe atualizar sistemas, um exemplo, um enfermeiro para te marcar uma visita para a semana a seguir, ele se calhar perde 5 minutos a preencher a ficha dessa mesma marcação. Isto é muito tempo, isto não pode ser assim uma coisa que é simples. Tu vais a um hospital e já devias poder escolher se queres receber as tuas comunicações em papel ou só por via digital. Não faz sentido tu teres de tirar uma senha para esperares não sei quanto tempo pela tua vez para dizeres que já chegaste. Quando tu tiras essa senha, automaticamente, e isto já acontece nos centros de saúde, nos hospitais ainda não, essa senha devia dar a tua chegada. Quer dizer, assistimos nós à chegada da inteligência artificial e ainda estamos no Jurássico. E há coisas muito simples, como o site da Segurança Social Direta para ver em versão de telemóvel, aquilo é horrível, não consegues. Há detalhes que tu não consegues carregar, tens de ir a um computador para ver. E isto são coisas muito simples. Por outro lado, depois tens um movimento que tem sido feito também agora pela questão dos registros e do notariado, por exemplo, com a atualização e com a modernização do cartão de cidadão, e isso é algo que é bom, mas que tem de acontecer em tantas outras áreas que nós temos, sei lá, licenciamentos, que é outra coisa que afeta a habitação. Exatamente. Os programas que são utilizados pelas autarquias para concursos de arquitetos, já ninguém os usa porque são super desatualizados. Ou seja, um gabinete de arquitetura que queira concorrer a um determinado projeto público tem de ter uma licença de uma coisa que já não faz sentido. Tem que andar de cavalo para burro. Para poder concorrer ali. E tem de estar a pagar para poder concorrer. E obviamente que eles às tantas dizem, não vou fazer isto, já ninguém usa este software, claro. Isto já não se usa. Tu mencionas também os transportes públicos, chamou-te a atenção também a política para os transportes públicos Chamou por vários motivos. Eu sou bastante adepta dos transportes públicos, desde que eles funcionem. Pois. Eu sei que em Portugal isto acaba por não ser uma realidade para todo o país, mas eu não consigo perceber porque é que uma pessoa que vive, por exemplo, em Portimão não consegue deslocar-se de comboio de uma forma ágil até Faro ou até Vila Real de Santo António. Isto não faz sentido, demoram quase tanto tempo como a vir para Lisboa. E a verdade é que se tivermos maiores transportes, tens uma rede de transporte melhor. Está lá outra coisa. Já não tens de ter as pessoas todas concentradas no centro de Lisboa. Via do Infante. Que tem... E que funciona bem porque é quase a única opção. Porque Exatamente. A diferença entre usar a Nacional 125 e a Via do Infante é e cai muito dinheiro coisa. Ali pelos escudos, não é? Mas exatamente. Mesmo em termos da pressão habitacional e tudo mais, se tu tiveres uma rede de transportes que funcione melhor e que seja mais alargada, as pessoas já podem ir-se afastando do centro, onde conseguem encontrar casas mais baratas, onde conseguem ter escolas mais baratas para os miúdos. E ainda bem que falas em casas, porque há pouco falaste do IVA da habitação, mas tu consideras que, de facto, a habitação também é algo que temos que lidar e de uma forma imediata. Exatamente. Basta ver que, há pouco falávamos, não é? Um T1 no Caixo de Sodré, que se calhar aqui há 7 anos pagavas 400, 500 euros por ele, agora estás a pagar mais de 2.000 euros. E isto é fruto não só, mas também da pouca oferta que existe, da pouca construção que existe, porque falamos agora dos programas de arquitetura, não é? Isso dificulta tudo mais. Qualquer licenciamento que tu queiras fazer, pagas taxas e taxinhas. É preciso papéis para tudo e mais alguma coisa. Um papel que tu pedes demora não sei quanto tempo a ser emitido e é mais não sei quantos euros que tu vais pagar. Fora depois uma série de obrigações que tu tens de cumprir para poder construir a tua casa, a tua habitação.
a meu ver, devíamos investir também e criar condições para que os imóveis devolutos do Estado possam ser concessionados a quem os queira reabilitar e ter uma redução do pagamento do imposto sobre as rendas, que hoje em dia é de 28%, podia ficar isento ou pagar 10%, 5% num determinado período de tempo em que era concessionado, disponibilizar aquele imóvel propositadamente para rendas mais acessíveis, porque tu tens quem queira construir. A questão é que tudo isto acaba por se tornar muito caro. Repara, tu se tentares construir uma moradia aqui na zona do estúdio, não é? Vais pagar por um terreno, se calhar 100 mil euros ou perto disso. Só aquele terreno já te está a custar 100 mil euros. Então, mas tu depois tens de construir a tua casa, tens de pagar a mão de obra, tens de pagar todos estes licenciamentos. Portanto, se calhar só aquela casa vai-te ficar em 300 mil euros. Mas se tu fores o construtor e a quiseres meter no mercado, vais ter de a pôr, se calhar, por 500 ou 600 mil. Está ali uma casa antiga que foi reabilitada. Não é uma casa, é uma casinha. Não sei se ao perto daquela padaria estou ali. Aquilo tem uma casa de banho e aquilo é tipo um open space, uma cozinha das antigas. Realmente foi reabilitada e estava no mercado até há pouco tempo, não sei se ainda está, por 245 mil euros. 245 mil euros. Eu posso dizer-te que eu comprei a minha casa há 5 anos, foi 5 anos, e já valorizou 150%. Muito bem. Olha, e acho interessante que fales da habitação e das obras públicas, porque há quem diga que, de facto, um dos grandes problemas que se vive em Portugal, que tem a ver com a corrupção e o combate à corrupção, está verdadeiramente muito próximo daquilo que são estes dois setores. Sendo que Luís Montenegro já colocou na linha da frente o combate à corrupção. Daquilo que tu pudestes analisar, o que é que te chamou mais a atenção? Olha, uma das coisas é aquilo em que já nos referimos hoje, que é preciso rever processos, é preciso investir na digitalização, as coisas têm de ser mais ágeis, têm de ser... Desburocratizar, sim. Se tiveres um processo mais informatizado, ele é muito mais fácil de rastrear. Portanto, tudo o que tu tenhas de monitorizações, de apuramentos, se os fundos estão a ser aplicados, não estão a ser aplicados, já foram aplicados, etc., etc., tudo isso vai ser muito mais rápido de fazer e com menos pessoas a fazer esse tipo de controle. No programa da Aliança Democrática é mencionado um portal da transparência, em que, entre algumas coisas, acaba por disponibilizar toda a informação às pessoas, em que até tens a segregação do que é um investimento na sociedade e o que é um investimento no Estado. E desagrega até como se, do que eu entendi do que li, como se um Ministério pudesse ter uma demonstração de resultados e tu conseguisses perceber exatamente aquele Ministério quanto é que deu de lucro ou quanto é que te deu de custo. Interessante. E isto pode ser interessante, mas lá está. Isto é muito giro, mas tu não consegues fazer isto se não tiveres uma integração de sistemas por trás, se não tiveres sistemas atualizados, se não tiveres processos revistos, isto não se faz do pé para a mão. Eu creio que vai ser só agora, e segundo um dos convidados desta semana, o professor Paulo de Moraes, esteve connosco na segunda-feira passada, portanto, a segunda-feira desta semana, em que ele diz que só agora é que os deputados e os políticos vão começar a colocar no portal da transparência também os seus rendimentos. Portanto, o atraso é sucessivo, não é? Exatamente. Mas também, como eu disse, isto não são coisas que se façam num dia. Mas, se em vez de termos um programa de 184 páginas, tivéssemos 2 páginas a explicar em que áreas é que vamos rever processos, em que áreas é que vamos começar a digitalização, em que áreas é que vamos começar a agilização, ficaríamos melhor servidos se aquilo fosse feito, porque teria a resolver imensos problemas. Olha, professores, médicos, enfermeiros, assistentes administrativos, todas estas pessoas, polícias, toda esta gente perde imenso tempo com sistemas informáticos em tarefas administrativas ultra-burocráticas e que não servem para nada, mas que têm de ser preenchidas. Eu vou-te contar uma história que aconteceu comigo há uns anos em Portimão. Eu ia fazer a caminhada matinal e encontrei um computador novíssimo da Compaq, estava lá no chão, no passeio. Peguei no computador, subi 50 metros até à esquadra da polícia de Portimão e quis colocar lá...
Primeiro, a cara do polícia, você quer mesmo coisa, quer. Depois tirou uma folha de papel e tivemos à vontade ali 20 minutos a preencher o 30 por uma linha, em que dei eu mais dados meus do computador que eu encontrei e no sítio do que eu encontrei. Portanto, é deste tipo de coisas que estamos a falar também. Sim, não é? e repare, isso era uma coisa simples. Sim. E apesar de ser simples, demorou esse tempo todo. Pensa na quantidade de atividades que existem transversalmente no Estado que levam todo esse tempo Claro. a fazer, não é? E é muita burocracia, é muita coisa que se escreve E à achas mão. que a burocracia aumenta as probabilidades de corrupção? Sim, porque todos os processos se tornam mais confusos, muito mais difíceis de rastrear. Agora, o que é que acontece? Quando tu tens um processo que é desenhado do início ao fim, se o digitalizas é mais fácil de rastrear, consegues verificar exatamente melhor se os processos forem mais simples, quais é que são os pontos de fuga, ou seja, onde é que tu tens de ter pontos de controlo, Exatamente. que é o que é que tens de controlar. Imagina um armazém, não é? Tu sabes que tens de ter controlos em que tudo o que entra tens de verificar. Se tudo o que está a entrar fica registado em sistema, e tens de verificar se toda a carga que está num caminhão para sair corresponde efetivamente às cargas que eles têm. Se tu depois, se tiveres os processos bem montados, tu consegues ter este tipo de controlos. Se tu não tiveres processos bem montados, se nada for, tu nunca consegues digitalizar nada a 100%, não é? Mas se aquilo que consegue ser digitalizado serve para ser digitalizado, então é muito melhor do que teres uma coisa ultra manual, que as pessoas andam com os papelinhos de um lado para o outro e que leva muito mais tempo. Muito bem. Por outro lado, imagina que eu estava envolvido ainda num desporto fantástico que é o basquetebol, que eu joguei durante muitos anos, e eu sentia a necessidade de que o governo português investisse mais no basquetebol, uma vez que temos um clima fantástico, deveríamos ter mais campos de basquete em céu aberto para que pudéssemos desenvolver esse desporto e pudéssemos ganhar dimensão a nível primeiro europeu e depois a nível mundial. Eu gostava, obviamente, de me sentar com alguém do governo e apresentar a minha proposta. Mas isto em Portugal ainda é difícil de fazer porque não está regulamentado a lei do lobby. Exatamente. Isso é uma coisa que está no programa, essa regulamentação. Também não explica ao certo o que é que querem fazer. Dizem que têm de se rever os conceitos, etc. Porque a questão é, onde é que é o lobby e onde é que é o tráfico de influências, por exemplo. Porque é perfeitamente normal que... Mas a União Europeia permite o lobby. E deve permitir. Okay. Nós fazemos lobby nas empresas, não é? Também, quando queremos levar a água a um determinado porto. Exatamente. O que é o lobby? É influenciar determinadas pessoas a fazer algo numa determinada direção. Mas isto tem que estar balizado exatamente para se conseguir perceber dentro de que pontos é que é legal e dentro de que pontos é que é ilegal. Tu tens setores na economia portuguesa que são tratados de formas distintas e que se calhar são equiparáveis um ao outro, mas há um lobby que é mais forte do que o outro e, portanto, conseguiu puxar para si mais do que os outros, não é? Por exemplo, isto sou eu a dizer, não é, Raquel? O lobby da banca tem uma presença muito forte e ainda esta semana alguns dos lesados do BPN iniciaram uma ação também contra o próprio Estado, sendo que dizem que até quando o Estado recupera alguns ativos, depois na divisão dos valores não o está a fazer de uma forma equitativa, sendo que primeiro é para o próprio Estado e depois é que é para os lesados. Tu conseguiste perceber a força do lobby dos bancos quando foi emitida a série E de certificados de aforro pelo Estado, que tinha condições bastante favoráveis e atendendo a que em Portugal as pessoas, além de, no geral, terem pouco dinheiro e terem quase nenhuma literacia financeira ou mesmo nenhuma, as pessoas olham para os certificados de aforro como o Eldorado dos investimentos, não é? Seguir aos depósitos a prazo, aquilo para elas é o Eldorado dos investimentos. Em Portugal ninguém ganha dinheiro, a não ser os próprios bancos com os depósitos a prazo, porque a ti cobram-te taxas de juros obscenas, mas aquilo que te pagam pelo teu dinheiro é ridículo. Mas eles vão fazer dinheiro com o teu dinheiro. Portanto, eles pegam no dinheiro que tu lá deixas, vão fazer muito dinheiro com aquilo e vão lá pôr.
e fizeram um lobby tão grande que muito rapidamente se acabou com a série E, criou-se com a série F, que fez com que as pessoas não tivessem tanto incentivo em pôr dinheiro em certificados de aforro e ainda se fez com que os certificados de aforro pudessem ser subscritos sem ser exclusivamente no CTT. Sabes que há um grupo de cidadãos que iniciou não sei como é que se chama, coisa contra o Estado, contra a banca por cartelização dos spreads para a habitação. Desconhecia, Pois. mas não me admira que isso possa estar a acontecer. Muito bem. Olha, obviamente que mencionaste há pouco a falta de literacia e ainda relativamente ao combate à corrupção, seria necessário também melhores e mais recursos humanos para tal, não é? Porque não é propriamente das coisas mais fáceis de investigar. Certo, não é? Sobretudo quando tu tens processos que tens hoje em dia... Pois. Que são muito manuais e que não são rastreáveis. Portanto, Quase tu nunca precisas se de muito mais apanha pessoas. o bandido com o ouro na mão. Tu precisas de muito mais pessoas. E repara, mais do que para fiscalizar, é para a própria execução. Se tu tiveres processos morosos, contratação de médicos, não é? Para um centro de saúde, se não for o próprio centro de saúde a fazer essa contratação diretamente, ela vai demorar muito mais tempo se forem os serviços centrais. E, sobretudo, porque depois nada está interligado, nada cruza, enfim. E, portanto, tu, efetivamente, hoje em dia precisas de muitos meios para fazer essa supervisão, para garantir que as coisas estão de acordo com as normas, porque é tudo muito desatualizado. Se a informação o processo fosse revisto do início ao fim, se tivesse um processo mais informatizado, ias precisar de menos pessoas para fazer isso. Mas ias conseguir fiscalizar muito mais processos, porque as pessoas iam demorar menos tempo por processo. E até dar resposta também bastante mais rápida. Voltemos então ao facto de teres falado da iliteracia financeira que ainda existe em Portugal, entre outras, para olhar um bocado para a educação. Tu tens sido crítica do sistema educativo nacional. O que é que tu conseguiste ver que seriam eventualmente propostas a implementar? Sim. Há um ponto, que tal como eu disse, são 184 páginas, mas há pontos que não estão lá muito definidos e que diz que se quer aproximar os primeiros e os segundos ciclos do ensino internacional. Eu não sei o que isso é, porque se eu olhar, por exemplo, para a Alemanha, e já falámos aqui, a Alemanha tem uma oferta enorme de ensino profissional, desde bastante cedo, o que é ótimo, porque em Portugal nós sabemos que os miúdos, e já falámos os dois sobre isso aqui, os miúdos são obrigados a concluir o 12º ano, têm muito pouca oferta profissional que os prepare para a vida, se eles não quiserem seguir para a faculdade, mas na verdade eles saem dali e não sabem fazer nada, e na Alemanha isto não é assim. Então, o que é essa aproximação ao ensino internacional? É ter uma coisa mais prática? Pois eles mencionam algumas coisas, como aumentar a aproximação às ciências experimentais. Eu não sei o que é isto. É fazer aqueles laboratórios de ciências como vemos nos filmes americanos? É fazer mercados em que os putos têm de ver... vamos vender limonada e fazem aquelas barracas para perceberem um bocadinho como é que as coisas funcionam. Portanto, isso não se percebe. O que é estranho, porque Portugal é um dos países que mais patentes tem e coloca no mundo, não é? Mas depois, ao mesmo tempo, não somos incentivados a isso. Tu não és preparado para isso. Tu, na escola, no modelo atual, és preparado para decorar e passar. Os próprios professores, a avaliação deles é em função dos alunos que passam, ou seja, eles têm incentivos para passar os alunos. E isto para mim é perverso, não é? Porque se sou eu que faço as provas para os meus alunos, sou eu que as corrijo e se sou avaliada por alunos pela taxa de aprovação dos testes que eu corrijo e dos enunciados que eu fiz, então vai ter tudo boas notas, não é? Ou boas notas, ou pelo menos acima do suficiente para passar. E depois, por outro lado, quando tu reprovas, Não queres usar a palavra castigo. Não estava a pensar nela, mas efetivamente tu és castigado por reprovar, mas não és apoiado para olhar para aquilo como mais uma fase da aprendizagem. Um bebé não aprende a andar na primeira vez que tenta. Não. Ele cai e volta a levantar e volta a tentar e nas primeiras vezes vai um bocado de tropo, e isto é assim em todas as aprendizagens ao longo da nossa vida. Portanto, Mas daí a retirar o chumbo, por assim dizer, também
são outros 500. Mas eu não sou a favor de retirar o chumbo. Ok. Eu não sou a favor de retirar o chumbo. Eu acho que se a pessoa não sabe, tem de chumbar. Agora, se a pessoa já chumbou, tu tens de se calhar perceber porque é que a pessoa chumbou. Ok. É a pessoa que está desinteressada, está desmotivada ou efetivamente Ou tem outros mecanismos de dificuldades. aprendizagem, se calhar Exatamente. aprende com outras... E atenção, porque depois essa é outra que é aqui, e começa logo na primária, que é os miúdos têm aqueles desenhos. Eles têm todos de pintar o desenho e têm todos de pintar o desenho muito bem. Mas há miúdos que simplesmente não gostam de pintar e não querem pintar e nunca vão conseguir pintar aquele desenho e vão se sentir frustrados. Mas estão a ser forçados a isso. Não faz muito sentido. Claro. Por outro lado, é o tempo que se fica a decorar e não se é incentivado a criar, a falta de literacia em muitas áreas da nossa vida, desde a área financeira até à literacia política, até à própria literacia emocional. Repara, tu se não souberes identificar a emoção que estás a sentir de forma correta, tu não vais conseguir agir de forma correta sobre ela. E depois, mais tarde, isto pode transformar-se em ansiedade, pode transformar-se em depressão e tudo mais. Sociopatia e outro Exatamente. E são coisas simples, isto não é descobrir... Supostamente cada escola deveria ter um psicólogo. Supostamente, eu não sei se tem, se não tem. Eu te garanto que não tem. Mas consigo assegurar-te que é algo que falta no Sistema Nacional de Saúde. E realmente mencionas isso. Ainda antes de irmos à saúde, estamos a conversar aqui com a Raquel Dias. Raquel, na questão da educação, parece importante que, de facto, os professores voltem ou reconquistem ou voltem a ter o tempo que lhes foi retirado. Sim. Que se é algo que têm direito, têm de ter, até porque Claro. hoje em dia o que acontece é que, como nos governos regionais, tu acabas por ter autonomia para decidir isso. Nos Açores, por exemplo, já recuperaram o tempo integralmente e no continente não. E isto é injusto. E, portanto, não podemos ter aqui dois pés e duas medidas. Depois, uma coisa que eu defendo, que se faz, por exemplo, no Reino Unido, em que em Portugal não se faz, pelo menos como um todo, é que há setores que têm de ser reconhecidos como setores-chave da economia ou profissões-chave da economia. Profissões ligadas à saúde, à educação, às forças de segurança, à limpeza das ruas. Estas pessoas têm de ter algum tipo de benefício até para serem atraídas para estas profissões. Pensa assim, tu se fosse um miúdo hoje em dia com 13, 14 anos, em que tinhas de começar a pensar o que é que ias fazer para o futuro, tu ias olhar para as notícias, assumindo que as vias, porque se calhar não ias ver, mas assumindo que as vias, tu não ias querer ser professor, mas tu também não ias querer ser médico, também não ias querer ser polícia. E isto são funções... Se calhar ia querer ser político. Ou youtuber. Ou youtuber. Ou influencer. E isto são coisas Qual, que... o da operação ou... não, isso é outra coisa. Não vamos confundir conceitos. E isto são coisas que são efetivamente necessárias. E dou-te o exemplo. Eu vivo no Concelho de Vila Franca de Xira. Uma das medidas que foi aprovada e que eu vejo até com bons olhos, apesar de, a meu ver, ser algo ainda muito embrionário, mas é para as forças de segurança... têm uma redução no IMI que estão a pagar. Okay. E se pensares que tens pessoas de forças de segurança que estão deslocadas. E, portanto, podem não estar a viver ali, mas têm a sua casa no concelho e estão a pagar uma renda para estar a viver no outro lado, para nos servir a todos, idem aspas com médicos, idem aspas com enfermeiros, idem aspas com os auxiliares, com os professores, etc. Este tipo de medidas para os chamados setores-chave vai trazer mais gente para as profissões. Bem, olha, tenho uma pergunta que não tinha pensado, mas tem havido alguma polémica e algumas pessoas ligadas à academia mostram-se um bocado escandalizadas com o facto de se ter escolhido um economista para ministro da Educação. Tens algum problema com isso? Eu não tenho qualquer tipo de problema com economistas, até porque eu também sou. Portanto, aqui o meu lobby... Eu acredito foi tu disclaimer. Eu acredito piamente que a economia acaba por ser a base de tudo, porque sem dinheiro as coisas não se fazem e não acontecem, e um país vai ser tanto melhor
quanto a sua economia for mais sólida, porque ela é a base de tudo. Eu só vou digitalizar o Estado se tiver dinheiro. Claro. Eu só vou trazer mais pessoas para a saúde, mas, etc., se eu tiver Raquel, dinheiro. eu creio que tu és das pessoas que já disse aqui à mesa que Portugal não é só uma questão de dinheiro, é de facto uma questão de gestão dos nossos recursos. E se formos a pensar, acaba por vir tudo também do sistema educativo que temos, não é? Porque nós somos preparados para decorar, nós somos preparados para sermos todos iguais. Nós não pensamos diferente. Se pensas diferente, alguma coisa está errada contigo. E hoje em dia, e tivemos esta conversa ali fora, independentemente de sermos de direita ou esquerda, existe aqui muita força para pensarmos todos de determinada maneira em relação a um tema. E se não pensas daquela maneira em relação àquele tema, tu rapidamente tens um rótulo, seja ele qual for. E a verdade é que tu és educado assim na escola desde sempre. Não és incentivado ao pensamento crítico. Tu não és incentivado a gerir nada. Depois tens outra coisa que é... E realmente, se pensas diferente, és penalizado, e estou-me a recordar da fase em que eu estudava, não é? E da Covid, não é? Tivemos agora recentemente a Covid, qualquer pessoa bastava questionar que era negacionista. Bastava fazer uma pergunta que era negacionista. E este novo sistema de teorias da conspiração, ou seja, se eu não gosto da opinião daquela pessoa, digo que é uma teoria da conspiração. Eu adoro teorias da conspiração. Não quero dizer que acredito nelas, mas adoro-as. Mas são normalmente, divertidíssimas. não, mas o giro das nossas teorias da conspiração atualmente, e não nos vamos desviar muito da nossa conversa, não é? É que, de facto, é aquilo que utilizamos quando alguém diz uma coisa que nós não estamos de acordo e que até pensamos de outra forma. Dizer, não, aquilo é uma teoria da conspiração. Aquilo é uma teoria, isso é alguém que está a meter na tua cabeça, isso é... Mas achas o quê? Que a vacina é para te porem um chip? A vacina não é para te porem um chip. Do chip. Não, mas que os animais já têm chip, já. Mas isso é outra história. Olha, Raquel, vamos também então à saúde, que de facto, uma vez que estamos a falar naquilo que estamos a falar, tu falas da retoma das PPP como seria algo positivo na saúde? Sim, nós temos o exemplo aqui bem perto de nós, do Hospital Vila Franca e do Hospital Beatriz Ângelo, que ambos funcionavam melhor quando tinham as parcerias público-privadas, e o facto de... E depois temos de pensar que o facto de ter uma urgência fechada no Beatriz Ângelo vai sobrecarregar, por exemplo, o Hospital de Santa Maria. Porque as pessoas acabam por ser reencaminhadas para lá. E o Hospital de Santa Maria está pensado para uma determinada capacidade. Agora... E não vamos dizer quem é que construiu Santa Maria, porque pode ser perigoso. Pode ser muito perigoso. Podem-nos bloquear, já viste, é uma coisa impressionante. E eu por motivos que vocês conhecem, tornei-me bastante frequentadora do Sistema Nacional de Saúde no último ano, e o Sistema Nacional de Saúde salvou-me a vida. Mas a verdade é que tem muitas carências. Eu não tenho, pela gravidade do que era, não tenho qualquer tipo de razão de queixa, mas há coisas em que efetivamente funciona bem. Por exemplo, eu tive de fazer 2 exames no mês passado. Um foi feito num hospital que não era o meu, porque era o que tinha vagas. O outro foi feito numa clínica privada que me telefonou em nome do hospital a dizer: estamos a telefonar em nome do hospital para vir cá fazer este exame assim. Mas já sei que há exames de controle que eu vou ter de fazer, que o Estado não os está a fazer em parceria com o privado, e que, se eu os quiser fazer pelo público, eu tenho uma lista de espera de 1 ano. E não pode ser, muito menos numa idade de uma pessoa jovem em que tudo isto funciona mais rápido. Isto não pode acontecer. O que é que eu vi também? Vi que, e falámos disso ali fora, não é? Nós temos a carga fiscal mais elevada, de uma das mais elevadas da Europa. Nós ouvimos o governo socialista, ano após ano, gabar-se que estava sempre a aumentar a dotação orçamental na saúde, mas toda a gente dizia, atenção, que depois a execução não é assim. E a verdade é que uma pessoa está internada no hospital e começa a ver as auxiliares e as enfermeiras aflitas porque não há lençóis suficientes lavados, porque não há batas suficientes lavadas, porque a atenção que temos poucas fraldas. Os pensos rápidos, não é? Os pensos rápidos. Coisa há pouco tempo. Sim, eu consegui presenciar a falta de pensos rápidos, a falta de vacinas. Se não me engano, acho que era a do tétano, que faltou durante muito tempo. E depois não é só isso. Eu fiquei internada em outubro e fiquei internada agora no mês passado. E
Eu notei que havia muito menos enfermeiros, fiquei internada no mesmo serviço, portanto havia muito menos enfermeiros, havia muito menos auxiliares E não são épocas de férias? Não são épocas de férias, não houve greves, foi mesmo porque tem havido muita gente a sair e tem havido também cortes. E a verdade é que estas pessoas que saem, e para mim, por exemplo, que já vivi durante um tempo em Inglaterra, são pessoas que lá fora têm um reconhecimento muito grande pelas suas competências. Sim, aqui no programa eu achei uma coisa interessante que chamam-lhe um plano de motivação para os profissionais de saúde e era principalmente dirigido a quem está nas urgências. Mas o que é um plano de motivação? É eu saber que eu sou enfermeira, vou fazer o meu turno, mas que se falhar um enfermeiro no turno de seguir eu posso ter de continuar com o meu. Isto não funciona assim. Isto nos privados, dou-te o exemplo das companhias aéreas, tu tens um dia que é o chamado dia de assistência, não é? Naquele dia tu sabes que se algum colega teu faltar, tu podes ter de o substituir. Então, porquê é que não há a mesma coisa na saúde? Porquê é que tem de ser uma pessoa que já teve um turno ultra exaustivo durante 8 ou 9 horas, que tem de fazer mais 8 ou 9 horas em cima? Uma vez que falas nisso, há limites absolutamente draconianos nas horas das tripulações. E que não tens na saúde. Tu tens tripulações que tiveram que ser mudadas porque enquanto o avião taxiava, um dos pilotos cedeu as horas e tiveram que voltar para trocar. E porquê? Por questões de segurança das pessoas. Claro. Então, vamos imaginar, e isto é verídico, eu trabalho ao computador e faço muito mais horas do que aquelas que é suposto fazer, como grande parte da população portuguesa faz. O meu cérebro, ao fim de 12 horas, 13 horas, não é igual do que era ao fim de 2, ao fim de 3. Mas eu estou a lidar com uma folha de Excel que tem as suas consequências, que também podem ser graves, mas que não vão influenciar a vida de ninguém. Não vai contribuir para a morte ou para a sobrevivência de alguém. Então, como é que nós permitimos que haja pessoas a fazer turnos duplos na saúde? Com decisões incríveis. Relativamente à vida das e com coisas pessoas. muito parecidas, não é? Coisas de medicamentos muito parecidas. Pode haver uma troca, pode haver um esquecimento. É uma coisa que acaba por ser legítima perante o estado de esgotamento da pessoa. Mas, de facto, é um atestado também à capacidade dessas pessoas que decidiram servir os outros, os concidadãos. Eu não vejo as coisas dessa maneira romântica. Eu acho que é absolutamente desumano. As pessoas fazem-no porque não há alternativa, nem que seja por questões de salário, para poderem ganhar mais dinheiro, porque as noites são melhor pagas, por exemplo, do que os dias. Os turnos duplos são melhor pagos do que um simples. Mas eu sou absolutamente contra. E eu acredito que se as pessoas tivessem a remuneração adequada à sua função, não se sujeitariam a isso. Agora, se temos técnicos superiores de diagnóstico, que são, por exemplo, as pessoas, se tu quiseres ser dador de sangue, são as pessoas que te vão tirar o sangue. Se precisares de uma transfusão de sangue, são as pessoas que vão escolher o sangue, que vão testá-lo para ver se está em condições e se é compatível com o sangue da pessoa que precisa. Esta pessoa não pode receber menos de 900 euros e recebem. Para receberem 1000 e tal euros líquidos têm de andar a fazer noites e 24 horas e horas extra. Não podem. Muito bem. Olha, a Raquel, algo, e ainda dentro da saúde que temos assistido nos últimos anos, provavelmente até a pandemia veio acentuar isso, nós vivemos uma crise de saúde mental e tu acharias que seria essencial a psicologia clínica estar mais musculada, passa a expressão? Sim, costuma-se dizer, e tu deves lembrar-te disso, temos tantos psicólogos, não há empregos para estes psicólogos todos. A verdade é, há necessidade, o Estado pura e simplesmente nunca contratou, falavas nas escolas, mas podemos falar da saúde, não há psicologia em quantidade suficiente. Dando-te vários exemplos, este ano em que eu fui acompanhada no Serviço Nacional de Saúde, nunca me ofereceram, nunca me perguntaram sequer se eu precisava de uma consulta de psicologia, se eu precisava de acompanhamento psicológico. Eu, por acaso, não precisava. A sério? Sim, nunca perguntaram. Eu, por acaso, infelizmente, não precisei. Sim, nós conhecemos-te, sabemos, não é? Mas há muita gente que precisa. E posso dizer que no Hospital Amadora Sintra, para os doentes oncológicos, que é o caso que se trata aqui,
existe um profissional em part-time. Não chega. Mas, neste tipo de casos, nem devia ser só o paciente. Devia haver um cuidador designado que às vezes precisa mais de apoio psicológico do que o próprio paciente, porque não sabe lidar com aquela situação. Mas quem diz isto, diz aquilo que falávamos há bocado. Se as pessoas não sabem que emoções estão a sentir, desde pequeninas, não vão saber lidar com elas, mais tarde vão ter ansiedades e vão ser depressões. Não têm acompanhamento no público. Não acontece. E uma consulta de um psiquiatra, se calhar falamos de 60, 70, 80 euros cada consulta. Exatamente. Muitas vezes não comparticipadas sequer por seguros. Raquel, estamos nos últimos 4 minutos Sim. da nossa conversa. Sabes que aqui o tempo, quando a conversa é boa, de facto, acelera, pelo menos a nível de percepção. Uma vez que eu não te vou receber, não te vou voltar a receber antes do 25 de Abril, nestes últimos minutos, achas que há motivos para festejar os 50 anos do 25 de Abril de 74? Há sempre. Porque nem tudo andou para trás, não é? E devemos... A liberdade é a coisa mais bonita... coisas também não andaram para a frente. Exatamente. A liberdade é a coisa mais bonita do mundo. E eu sou a favor da liberdade, tu conheces-me, e, portanto, eu defendo a liberdade nas várias esferas da vida das pessoas. E temos de a defender todos os dias. E temos de lutar por ela todos os dias. Não podemos encostar-nos à sombra da bananeira e não podemos desvalorizar certas coisas que são ditas. E aqui... a meu ver, existe, como também falámos ainda agora, há uns minutos, aqui neste programa. Também lá fora, enquanto bebemos um mas cafezinho. mesmo neste programa já falámos aqui, okay. que é, existem certas esferas que quando se pronunciam toda a gente lhes cabe em cima, mas depois os outros que se dizem tão defensores da liberdade, eu defendo a liberdade, mas é se pensares igual a mim. Para mim, haver liberdade é justamente ter pessoas que também pensam diferente, com sentimento crítico, mas termos todos a capacidade de dialogar e tentar chegar a uma solução que, às vezes, não sendo a que todos gostam, é aquela que funciona melhor para todos. E a verdade é, não nos podemos esquecer nunca que temos de lutar pela liberdade todos os dias. Ela é muito fácil de perder, vimos isso no Covid, em que, em nome da saúde pública, se colocou restrições completamente abjetas de que se não tinhas um determinado passaporte nem sequer podias usar uma esplanada de um restaurante, em que não podias mudar de um concelho para o outro. E isto foi só há 2 anos, mas as pessoas parece que se esqueceram. E não só, no Parlamento esteve em cima da mesa, na Carta de Direitos Humanos, digital, na era que falámos digital, sobre ela também. A hipótese de... Lá está, eu não preciso de um fact-checking se eu for ensinada na escola a ter pensamento crítico e a questionar. Porque o fact-checking também se calhar só me vai mostrar aquilo que lhe convém, não é? E não querendo entrar em teorias da conspiração, sim. Mas quem me diz que isto também é verdade ou não, mas a verdade é que eu não preciso dessa filtragem se eu for educada a ter um pensamento crítico e a questionar. Se não me apontarem o dedo de cada vez que eu questionar, se não me puserem um rótulo de cada vez que questionar, eu não posso ter medo de questionar. E questionar faz parte da liberdade. O pensamento crítico também é a liberdade de cada um. E crees que este deve ser, de facto, uma batalha a continuar a ter? Sim, acredito que sim. Temos de lutar pela liberdade, João, todos os dias. E ter a liberdade de dizer aquilo que pensamos sem medo, sem que nos ponham um rótulo. Também, obviamente, temos de ter noção que existe o respeito. Claro. Obviamente. E o problema é que a liberdade traz muita responsabilidade. E há quem ache ou queira ser paternalista que os outros não são capazes de tomar conta da sua liberdade, mas isto mais não é do que uma forma de exercer poder sobre o outro. Raquel Dias, olha, obrigado por ter estado aqui connosco mais uma vez. É sempre ótimo ouvir aquilo que tu pensas e trocar estas ideias. Obrigado a si que nos acompanhou nesta quinta-feira. Já sabe que pode rever estas e outras conversas no YouTube, no canal do YouTube do Isto é o Povo a Falar. Quero lhe dizer também que o seu apoio nas redes sociais acaba por ser extremamente importante, até para o algoritmo começar a ver que nós aqui temos conversas interessantes. Já sabe, vá ao nosso Facebook e ao nosso Instagram, coloque lá o seu like, faça a sua partilha,
Tudo isto acaba por ser benéfico e ajuda à liberdade de todos nós. Um resto de uma boa noite e até amanhã.